Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao ciclo de webinars da Essência do Ambiente. Este é o terceiro e penúltimo webinar deste trimestre. Antes de iniciarmos, permitam-me apenas agradecer a todos aqueles que dão vida ao nosso ciclo de webinars. Eu vou fazer apenas uma pequena contextualização direcionada aos novos participantes. O nosso ciclo de webinars integra uma série de eventos técnicos com o intuito de promover a reflexão sobre temas focados na sustentabilidade com impacto direto na vida das empresas e das instituições e contam com a participação de especialistas do setor, que são parceiros da Essência do Ambiente e que compõem a rede de profissionais que dão suporte aos nossos projetos e serviços. Para garantirmos o fluxo contínuo da sessão, peço apenas que desliguem os microfones e continuem com as câmaras ativas. Saliento que o webinar terá a duração de 30 minutos, que vamos tentar cumprir. O webinar será gravado para posteriormente ser disponibilizado a todos os participantes. E no final vamos dedicar um momento para respostas a algumas questões que possam surgir. Podem ir colocando no nosso chat aqui do Teams as questões e depois vamos ver no final. A sessão estava prevista para 2 oradores, no entanto, aqui perante o imprevisto profissional do João Moreira, contamos apenas com a presença do José Matos, da SBB Consulting, que está connosco para refletirmos sobre a economia circular das empresas e que conduzirá a sessão. Sem mais demoras, passo a palavra ao nosso convidado, José Matos, a quem agradecemos pela disponibilidade. Obrigada. Ora, então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer à Essência do Ambiente pelo convite para participar neste ciclo de webinars. Uma breve apresentação. Meu nome é José Matos, já foi dito, sou cofundador da SBB Consulting com o João Moreira, que hoje infelizmente não está presente. E a SBB Consulting é, no fundo, uma rede de especialistas que presta apoio a organizações e empresas nas temáticas de economia circular, da sustentabilidade, gestão de resíduos e também na monitorização de indicadores relacionados com estas áreas. Hoje então venho aqui falar um pouco sobre a economia circular, em particular do interesse que a economia circular tem para as empresas. É um tema muito extenso e muito amplo, portanto eu vou tentar não ultrapassar aqui o tempo, nem me deixar divagar aqui em alguns aspectos mais acessórios da apresentação. Ora, então, muito brevemente, o conteúdo da apresentação, vamos ver aqui a definição de economia circular, para aqueles que possam ainda não estar familiarizados com o tema, ver qual é a situação de referência no país, os objetivos gerais da economia circular, um enquadramento legal e estratégico que eu prometo que não vou demorar aqui, para não amassar ninguém, relevância da economia circular nas empresas, princípios para uma transição para a economia circular, algumas estratégias circulares, e vamos também conhecer aqui algumas ferramentas de medição de circularidade que são bastante úteis para a estratégia das empresas e, sendo possível, também alguns casos práticos. Ora, então, o que é a economia circular? Bem, na literatura o que não faltam são definições de economia circular, todas elas, obviamente, no mesmo sentido, mas a que escolhemos para vos apresentar aqui hoje é da Fundação Ellen MacArthur, que é uma das principais instituições que trabalha este tema e que aconselho todos que não conhecem também a visitar o site da organização, que é muito interessante, e que diz então que a economia circular é um modelo económico em que a economia, providencia múltiplos mecanismos de criação de valor dissociados do consumo de recursos finitos. Uma economia que é restauradora e regenerativa por princípio e tem como objetivo manter produtos, componentes e materiais nos seus mais altos níveis de utilidade e valor o tempo todo. A economia circular é concebida como um ciclo contínuo de desenvolvimento positivo que preserva e aprimora o capital natural, otimiza a produtividade de recursos, minimiza riscos sistémicos, gerindo estoques finitos e fluxos renováveis. E funciona de forma efetiva em qualquer escala. Ora, esta definição é bastante complexa, mas no fundo a primeira frase é a que diz tudo. A economia circular procura, sendo um modelo económico, gerar valor, mas que este valor não seja feito à custa do consumo excessivo de recursos finitos. Portanto, tenta dissociar uma coisa da outra.
A economia circular é então alavancada em 3 princípios essenciais. O primeiro, eliminar os resíduos e a poluição, introduzindo logo desde a fase de concepção e design dos produtos especificações que permitam que estes possam ser reutilizados e reciclados. Isto é algo que nós vemos muito acontecer na fase de concepção e design. As preocupações por o que é que vai acontecer ao meu produto no seu fim de vida não são tidas em conta. E o que acontece é que muitas vezes fazemos escolhas, por exemplo, por materiais que não têm reutilização, que se danificam facilmente, não têm reparabilidade e, portanto, aqui o princípio da economia circular é começarmos logo a trabalhar isto na fase da concepção. Colocar estas especificações no momento em que estamos a pensar no produto que vamos ter. Como é que ele vai ser tratado no fim de vida e como é que eu posso, que no final da sua vida, continuar a ter valor daqueles materiais. Depois, o segundo princípio é manter os produtos e materiais em circulação pelo máximo de tempo possível, retirando o seu potencial máximo através da partilha, do leasing, reutilização, da reparação, remanufatura e, finalmente, da reciclagem. Porquê é que, finalmente, a reciclagem? Porque muitas vezes a economia circular e a reciclagem são um bocadinho confundidas. A reciclagem é, no fundo, apenas uma fase, uma etapa, e neste caso até seria a última etapa de uma economia circular. E, portanto, temos que nos focar antes de pensar no final do destino dos materiais e dos produtos que introduzimos na nossa economia como algo que vai ser reciclado, em como é que mantemos o valor desses materiais na economia durante mais tempo. E depois, entretanto, vamos já ver como. E, por fim, o último princípio é o princípio de regenerar a natureza. No mundo em que vivemos com uma extração de materiais e de recursos finitos, o foco da economia circular transita não para estes materiais finitos, mas para os materiais renováveis. No contexto da economia circular, devemos preocupar-nos em substituir estes materiais por materiais que são biológicos e que podem ser produzidos de forma sustentável e depois, por fim, tratar esses materiais no final da sua vida, através de processos como a compostagem ou como a digestão anaeróbia, e recuperar a capacidade nutritiva que eles têm para devolver à terra e, no fundo, manter aqui um ciclo natural de produção de matéria-prima de forma sustentável com a regeneração da própria natureza. Isto para já pode ser assim um bocadinho confuso para quem ainda não está muito familiarizado, mas vão ver que não é nada demais. Portanto, a economia circular é, no fundo, uma alternativa ao modelo económico atual, que é baseado numa economia linear, que tem por princípio, ou por premissa, a extração do recurso, a produção depois de um produto, a sua utilização e, quando ele chega ao fim de vida, então a deposição final. A deposição final, que normalmente vai para a terra ou é incinerado. Pode haver aqui ainda algum processo de reciclagem que reintroduz alguns materiais na economia, mas de facto a grande maioria acaba no aterro e acaba numa deposição final. E, portanto, o valor daquele produto e de todos aqueles materiais que foram extraídos da natureza termina ali, quando na verdade poderiam ser aproveitados se os conseguíssemos reintroduzir na natureza. E como é que a economia circular propõe que se faça isto? Este diagrama que apresento agora, que é o diagrama de borboleta, um bocadinho mais do que circular, porque na verdade temos aqui 2 ciclos. Foi um diagrama também desenvolvido pela Fundação Ellen MacArthur, que no fundo tenta distinguir e divide aqui 2 ciclos de materiais. À esquerda, os ciclos biológicos, dos materiais biológicos, estamos a falar não só dos produtos alimentares, mas também, por exemplo, da madeira, estamos a falar também, por exemplo, dos tecidos orgânicos, do algodão, tudo o que é biológico e que pode ser, efetivo, no final do seu ciclo de vida, tratado e devolvido à natureza para regenerar e promover este ciclo de produção de novos materiais de forma sustentável. E à direita temos então o ciclo dos materiais técnicos, que são os outros materiais, como por exemplo os minerais, os metais, os plásticos e, portanto, que compõem quase todos os bens que nós temos hoje em dia no nosso dia-a-dia. E então, muito rapidamente, para não me alongar demasiado, olhando aqui para o ciclo da direita, os materiais são produzidos, são introduzidos na economia até que chegam ao utilizador final. Então, a primeira etapa de uma economia circular que procura prolongar o tempo de vida dos bens e dos materiais é, efetivamente, a manutenção desses bens. Portanto, a economia circular procura introduzir como princípio de base manter-se
procurar-se a manutenção preventiva dos bens que nós usamos. Portanto, se eu fizer e mantiver o meu carro, ele provavelmente vai ser menos propenso a avarias e eu vou ter que trocá-lo com menos frequência. Portanto, vou conseguir utilizá-lo durante mais tempo. O princípio é este, é muito simples. Por outro lado, em simultâneo, ao mesmo nível, temos aqui a partilha. E o carro até pode ser um bom exemplo, mas um excelente exemplo normalmente é até o berbequim que temos em casa. Eu compro um berbequim e, na verdade, utilizo se calhar uma vez ao ano. Portanto, eu comprei efetivamente um equipamento que gastou recursos a ser produzido para depois tê-lo parado dentro da minha casa, e isto acontece também nas empresas com um conjunto de equipamentos e, portanto, o que a economia circular propõe é que se partilhem estes equipamentos, que se deixem de adquirir, se calhar, bens que nós não precisamos de forma permanente e que procuramos soluções de partilha destes bens, que pode ser pela partilha, mas pode ser através de negócios que promovam esta partilha, como por exemplo do aluguer temporário dos equipamentos que são devolvidos e depois são utilizados por outros utilizadores. Determinando a utilidade que eu tenho para um determinado bem, então eu posso reintroduzi-lo na economia redistribuindo para outras pessoas ou outras entidades que possam ter necessidade desse bem. Portanto, o passo a seguir é efetivamente a reutilização e redistribuição. E, por fim, quando os bens começam a ter falhas, começam a apresentar danos, antes de se passar para um descarte completo ou para uma reciclagem, devemos procurar aqui a remanufatura destes equipamentos. Isto, basicamente, é aproveitar as peças que ainda existem, as peças boas, retirar aquelas que estão danificadas e produzir um novo equipamento, um recondicionado. Um exemplo muito concreto disto e que vemos cada vez mais são os telemóveis recondicionados. Efetivamente, alguém deixou de precisar de um telemóvel ou quis um modelo mais atual, e em vez de o deitar fora ou de o guardar numa gaveta eternamente, pode entregá-lo a uma empresa que se dedica a analisar o que é que ele precisa, substituir talvez uma peça por outra nova e volta a colocá-lo no mercado e, portanto, prolonga a vida daquele equipamento. E então, por fim, só aí a reciclagem, em que tentamos, quando já não há mais utilização possível para um determinado equipamento ou para um determinado bem, vamos tentar aproveitar os materiais de quais eles são compostos. No outro lado do esquema, temos então os produtos biológicos, os bens biológicos, que efetivamente percorrem estas cascatas todas que tivemos agora a ver aqui nos ciclos técnicos. Por exemplo, se estivermos a falar de madeira, de uma mesa ou de um móvel, ele pode percorrer todas estas etapas que nós referimos, e chegando ao seu fim de vida, em vez de termos aqui um processo de reciclagem tradicional material, temos um processo de reciclagem biológico através da compostagem ou da digestão anaeróbia, em que vamos tentar recuperar estes nutrientes, estas qualidades destes materiais que são biológicos e devolvê-los à natureza, regenerando a natureza e promovendo então a criação e a produção de mais materiais biológicos de forma renovável. E, portanto, importa aqui também tentar transitar um bocadinho dos materiais técnicos para os materiais biológicos, uma vez que eles são renováveis e podem ser geridos de forma sustentável. E o grande objetivo disto é minimizar a geração de resíduos e minimizar a extração de recursos, mantendo os recursos dentro da economia por mais tempo. Aquele som que ouviram, entretanto, é um pequeno vídeo que, se a apresentação for partilhada, aconselho a assistir, da Fundação Ellen MacArthur, que explica isto muito melhor do que eu, e que é muito interessante. Mas então, e porquê que a economia circular é pertinente nos dias de hoje? Bem, para começar, como sabem, estamos a viver um momento de crescimento populacional intenso. As previsões da ONU indicam que para 2050 a população vai atingir 9,7 mil milhões de pessoas no planeta. E esta é uma população que está tendencialmente envelhecida e que, portanto, vai consumir bens e recursos durante mais tempo. Ao mesmo tempo, temos um aumento do consumo de recursos já por si só derivado dos nossos hábitos atuais. Atualmente consumimos recursos para os quais precisaríamos de 1,7 planetas. Já não nos é suficiente um planeta, já precisamos de viver com mais recursos do que o nosso planeta consegue regenerar e produzir ao longo do ano.
mas em 2050 estima-se que sejam necessários o equivalente a 3 planetas. Portanto, estamos aqui perante, efetivamente, uma grande escassez, ou um cenário de grande escassez de recursos no futuro. E, portanto, o último motivo, então, esta disponibilidade dos recursos, também se prende que, a nível daqueles recursos que são renováveis, efetivamente, da forma como nós consumimos hoje, a capacidade do planeta para regenerar esses recursos não é suficientemente rápida. Portanto, nós consumimos muito mais depressa do que o planeta consegue regenerar. É isto, vem-se juntar problemas como o preço das matérias-primas, que têm vindo a subir exponencialmente nas últimas 2 décadas e que têm sofrido na última década, particularmente, muita volatilidade e que traz aos mercados aqui muita instabilidade. Acho que já toda a gente viu estes gráficos relacionados aqui com os nossos consumos e com a pegada ecológica no planeta. Cada vez estamos a atingir mais cedo o dia em que atingimos o limite dos recursos produzidos no planeta e Portugal não é propriamente um bom exemplo. Nós somos o 46º país do mundo a esgotar os nossos recursos mais cedo. E se todas as pessoas no planeta tivessem os mesmos hábitos e vivessem com as mesmas condições que nós vivemos em Portugal, seriam necessários 2,5 planetas para sustentar as suas necessidades, o que é algo para todos refletirmos. E, portanto, estas dinâmicas demográficas e esta tendência económica, obviamente, criam muita pressão na disponibilidade dos recursos naturais e um aumento das emissões de gases de efeito de estufa e da poluição, e que nos propõe aqui perante desafios complexos, como a escassez dos recursos, que deve preocupar particularmente as empresas, a destruição dos ecossistemas, a perda de biodiversidade, a poluição e as alterações climáticas, como temos muito vindo a ouvir falar. Portanto, a economia circular apresenta-se então com objetivos gerais que, no fundo, podem contrariar estas tendências. Em primeiro lugar, temos então a dissociação do crescimento económico, da criação de valor, do consumo de recursos, extrair e consumir recursos de forma mais eficiente, melhorar a gestão dos resíduos, partilhar bens e serviços para promover a diminuição da necessidade de produzir mais bens e mais serviços, reduzir as emissões de gases de efeito de estufa e outros impactos ambientais, sempre numa ótica de análise do ciclo de vida do produto, não só quando utilizamos, nem só quando produzimos, em todas as fases, e fechar o ciclo de vida dos produtos, no fundo, introduzir aqui a tal circularidade que tivemos a ver no diagrama anterior. Portanto, de uma forma muito sucinta, o que nós precisamos fazer é aumentar a produtividade dos recursos, ou seja, aumentar o valor de cada euro que conseguimos extrair de cada quilograma de recursos que utilizamos. Fazer mais com menos. À direita, se virem, não vou alongar também sobre isto, mas temos aqui um esquema da produtividade dos recursos em Portugal ao longo das últimas décadas. Aquilo que vemos é que há aqui 2 períodos de grande, e peço desculpa, portanto, isto obtém-se dividindo o PIB pelo consumo interno de materiais, e aquilo que nós vemos é que o PIB tem vindo de forma gradual a subir, havendo ali um abrandamento na altura da crise, mas há aqui 2 picos de consumos de materiais que estão muito relacionados com a construção. Portanto, isto foram também picos, booms de construção de habitação nova. E a construção sendo um setor de atividade com uma intensidade muito grande na utilização de recursos, isso reflete-se e reflete-se depois na produtividade dos recursos, que cai ao contrário, portanto, desce diminuindo durante essas 2 fases. E, efetivamente, depois da crise, vemos que houve aqui um abrandamento na construção e, portanto, há uma utilização muito menor de materiais e, portanto, a produtividade dos recursos tem vindo a acompanhar o crescimento do PIB. E, portanto, isto pode ser um bom indicador, mas aquilo que nós pretendemos é aumentar ainda mais esta produtividade dos recursos e não tê-la tão dependente, então, da nossa criação de valor. E como é que nós nos estamos a sair? Bem, Portugal está-se a sair muito mal. Se vocês virem então aqui o gráfico à esquerda, que é um gráfico da taxa de uso de material circular, em percentagem, Portugal situa-se aqui nos 2,3% de materiais circulares introduzidos na economia. Estamos bastante abaixo da média europeia, que se situa nos 11,8%, mas muito, muito longe aqui dos campeões da Europa, que são a Holanda, que já estão nos 30%, e portanto devemos olhar para eles
não como algo longínquo a atingir, mas como uma evidência de que é possível realmente fazer esta transição para uma economia mais circular. Outro indicador, onde também temos aqui um desempenho inferior, e que também é muito usado dentro da economia circular para indicador da circularidade, é a taxa de reciclagem de resíduos urbanos, que também estamos bastante abaixo da média da União Europeia. Portanto, efetivamente, há muito trabalho a fazer. Ora, então, em termos do enquadramento legal e estratégico, eu não pretendo demorar nesta fase, portanto, aquilo que eu gostava que entendessem é que existem diretrizes europeias, diretivas europeias e legislação em termos de planos estratégicos a nível nacional para esta área. De referir também que tem, obviamente, aqui uma influência a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, com os ODS, que foram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram assumidos e definidos em 2015. Atualmente, nós encontramos em consulta pública para o Plano de Ação para a Economia Circular, que terminou a semana passada, e que eu vou só referir aqui alguns aspectos relevantes sobre esse plano. Eu vou avançar aqui alguns PowerPoints. Para proceder. Ora então, como disse, terminou a consulta pública a dia 24 de novembro do Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal, que definiu aqui uma visão estratégica, portanto, um modelo de desenvolvimento económico e social regenerativo, eficiente, produtivo e inclusivo. Portanto, são estes os valores incutidos na visão deste plano, que seja regenerativo, eficiente, produtivo e que tenha também aqui a inclusão social, portanto, que todas as pessoas e todas as áreas, setores e organizações e entidades, independentemente da sua dimensão, sejam envolvidas, portanto, todos tenham a oportunidade de acompanhar. Este plano tem previsto a existência de 7 dimensões, onde vão ser implementadas 43 ações macro, portanto, aplicadas a todos os setores e a toda a economia nacional, mas define aqui, muito importante, 6 setores prioritários, para os quais define 20 ações setoriais. São esses setores: o agroalimentar, a construção, a distribuição e retalho, os elétricos e eletrónicos, portanto, computadores, telemóveis, etc., os plásticos e o turismo. Este plano tem aqui, difere em termos dos setores prioritários para aquele que é o plano apresentado pela União Europeia, em particular por incluir o turismo, mas por excluir um setor que a mim me parece de maior relevância, que é os têxteis. Particularmente porque os têxteis são um dos setores de atividades com maior contribuição para o PIB nacional, julgo que se situa à volta dos 3%, e por outro lado porque tem vindo a ser identificado a indústria têxtil como uma das principais, ou a segunda mais poluidora no mundo. Portanto, parece-me estranho que não seja incluído neste plano, mas fica para a reflexão e fica para a atenção de quem pertencer a estes setores e que esteja aqui a assistir, que se ainda não viu este plano, possa ir dar uma vista de olhos e perceber que tipo de alterações é que possam vir, ou que medidas é que possam ser implementadas e que possam ter algum impacto depois no seu dia-a-dia. Ora então, falando agora da relevância da economia circular nas empresas. Este diagrama resume muito bem aqui as oportunidades que existem pela implementação dos princípios da economia circular nas organizações. Foi desenvolvido pelo WBCSD e tem aqui, então, uma forma bastante interessante de apresentar estas oportunidades. No meio temos, então, os princípios de economia circular, que, pela sua aplicação, permitem-nos mitigar aqui um conjunto de riscos e preparar-nos para um conjunto de riscos que temos à esquerda. Riscos esses, portanto, a volatilidade e o aumento de preços dos bens, como vimos no início, têm vindo a sofrer uma grande volatilidade desde na última década. Por outro lado, tem também, obviamente, aqui a mitigação dos riscos associados às questões mais ambientais, com os resíduos, também o impacto ambiental e as alterações climáticas, e tem também aqui uma mitigação de um risco associado à escassez dos produtos.
à escassez dos materiais e dos recursos. Isto porquê? Porque as economias, as empresas, peço desculpa, que implementem os princípios de economia circular vão reduzir e têm como objetivo reduzir as suas necessidades de recursos para produzir os seus bens. E, portanto, os recursos essenciais e que nós sabemos que têm médio prazo e se calhar até a curto prazo uma escassez já prevista, as empresas que começarem já a trabalhar nesta perspectiva vão estar mais preparadas para quando esse cenário entrar. E, portanto, isso vai, obviamente, gerar aumentos de custos, aumentos de preço de mercado, maior dificuldade de acesso, vai criar disrupção nas cadeias de abastecimento e as empresas que consigam ou encontrar alternativas por via da aplicação destes princípios a esses materiais que venham a ter escassez ou que consigam reduzir significativamente a sua necessidade deles, ou a forma como os obtêm, vão estar naturalmente mais protegidas e mais resilientes a estas alterações. Por outro lado, à nossa direita conseguimos então ver aqui um conjunto de oportunidades que os princípios da economia circular também introduzem. Oportunidades estas como a redução dos custos de operação. Isto parece óbvio, até ligando com aquilo que acabei de dizer, porque diminuindo a necessidade de materiais, diminuindo o custo que temos com a aquisição, mas por outro lado, se estivermos a pensar em serviços na economia circular, também se procura otimizar os processos desses serviços e, portanto, a economia circular estimula sempre que haja permanentemente uma otimização das operações que nós temos e, portanto, vamos ter custos operacionais com a sua implementação. Por outro lado, permite aumentar a competitividade das empresas e das organizações, por vários motivos. Para começar, devido a alterações, por exemplo, legislativas que têm vindo a acontecer, não sei se já ouviram falar, mas recentemente saiu estão a ser uma diretiva que há de ser transposta tanto para a legislação nacional quanto à obrigação das grandes empresas comunicarem, por exemplo, os seus dados relativamente à ESG, portanto, dados relativos à sustentabilidade, vão ser obrigadas a fazer, vão estar vinculadas automaticamente a isso, mas, de facto, as grandes empresas são fornecidas pelas pequenas e médias empresas. E se estas pequenas e médias empresas pretenderem trabalhar com as grandes empresas e ter aqui uma oportunidade de negócio, terão que estar prontas e preparadas para, muitas vezes, fornecer estas informações relacionadas com, por exemplo, as emissões de gás de efeito de estufa ou os consumos de materiais que envolvem e outro tipo de impactos ambientais associados aos seus produtos, porque vai ser exigido pelas grandes empresas para fazer este reporte. E, portanto, aquelas empresas que estejam prontas e preparadas e disponíveis para o fazer, garantidamente terão uma maior probabilidade de vir a celebrar contratos e vir a fazer negócio com estas empresas, pelo menos até que isto passe a ser o novo normal e todas estejam adaptadas. Por outro lado, por exemplo, temos também as compras públicas, que recentemente têm vindo a sair a legislação que obriga que as compras públicas passem a incluir critérios ambientais na escolha dos serviços e dos produtos. Portanto, mais uma vez, as empresas que queiram desta forma contratar e trabalhar com o setor público têm que estar preparadas para garantir e assegurar uma série de condições que vão passar a estar impostas por defeito nos procedimentos de contratação pública. Pronto, e continuando, para não alongar aqui demasiado, também aumenta e fortalece as relações com o consumidor. O consumidor cada vez mais exigente, cada vez mais preocupado com estas questões, vai naturalmente fazer escolhas dos produtos e dos bens de empresas que demonstram e apresentam esta preocupação, mas também há aqui um fortalecimento com os próprios trabalhadores que têm um envolvimento maior nas empresas que implementam estes princípios, envolvem-se com as empresas e até têm um sentido de orgulho em pertencer a empresas que têm já os princípios de economia circular e estas preocupações nas suas estratégias, e também com os fornecedores, dentro da mesma lógica, fornecedores que estejam a desenvolver estratégias dentro de uma economia circular vão procurar parceiros que também o estejam a fazer, porque vão dar resposta às suas necessidades. Acrescento aqui só mais algumas oportunidades. Então, a este diagrama, um bocadinho mais concretas, temos aqui a oportunidade de criar novos modelos de negócios,
poderão ser mais atrativos para os consumidores mais conscientes e de diversificar então fontes de rendimento. Por outro lado, teremos as empresas que estejam a implementar estas políticas de economia circular, estarão mais prontas para alterações à legislação e políticas cada vez mais exigentes em termos ambientais. Criam aqui uma oportunidade de comunicação e de posicionamento e também oportunidades de financiamento, porque, como estamos a perceber, há aqui uma orientação forte da União Europeia, da Comunidade Europeia, para esta temática, e isto normalmente e tem vindo associado a incentivos para as empresas fazerem estas transições e, portanto, tem aqui uma oportunidade também de financiamento. Ora, então, esta transição, como é que ela pode ser feita, ou o que é necessário para fazer? Antes de mais, é necessário que haja um alinhamento da estratégia organizacional. Portanto, é preciso que isto parta e que seja incluído na estratégia. Caso contrário, muito dificilmente vamos conseguir fazer uma mudança, porque isto é uma mudança que pode ser muito disruptiva dentro de um negócio que já está bem montado e que está definido e que trabalha há muitos anos de uma determinada forma. Por outro lado, precisamos de pensamento sistémico, numa perspectiva de longo prazo, que tenha em conta as diferentes pressões e fatores em toda a cadeia de valor e nos impactos ao longo do ciclo de vida dos produtos. Isto desde o design, da produção, à distribuição, ao uso e fim de vida. Isto significa estar permanentemente a analisar os impactos e de forma sistémica que os nossos produtos e que os nossos serviços têm. É preciso criar condições de rastreabilidade dos recursos, porque efetivamente se queremos reduzir os recursos que utilizamos, temos que conhecer os fluxos. Isto implica recolher dados, portanto, isto é um trabalho complexo, não é simples, não é uma mudança de estalar os dedos. E é necessário colaboração, mais uma vez, ao longo de toda a cadeia de valor, envolvendo as partes interessadas, porque se queremos implementar a circularidade numa empresa, vamos precisar de envolver também os nossos fornecedores e parceiros nesta mudança. Por outro lado, é necessário, e por fim, regulamentação. E esta regulamentação é necessária, portanto, para que haja os incentivos certos, para que haja a transição para uma economia circular. Ora, então, algumas estratégias circulares que podem ser implementadas nas empresas e nas organizações, de modo a transformar e a transitar o seu modelo de negócio, o modelo de economia em que estão inseridos. Para começar, temos então aqui alternativas de modelos de negócios. Pode passar pela transformação daqueles que têm ou por acrescentar aos modelos de negócios que já dispõem novos modelos alternativos, diversificando. Temos aqui alguns exemplos, por exemplo, a servitização, o produto como um serviço. Isto é uma ideia bastante interessante de deixar de ver o produto como o bem que vai ser adquirido, mas sim o uso a que ele se destina a isso é que será o serviço a ser comercializado. Há um caso muito interessante da Philips, que não em Portugal, mas noutros países, julgo que nos Estados Unidos, desenvolveu um modelo piloto de um negócio em que, em vez de vender lâmpadas, eles comercializavam a luz. E, portanto, o que é que a Philips fazia? Em vez de vender uma lâmpada individualmente e acabar aí a relação com o cliente, a Philips garantia luz ao cliente, que depois é fornecida, obviamente, por uma lâmpada. Mas a lâmpada continua a ser propriedade da Philips. O cliente paga uma mensalidade, paga uma avança à Philips, que garante que o cliente tem luz. E, portanto, o compromisso da Philips nesta relação é garantir que a luz existe e, portanto, que o uso está sempre disponível, vai criar mecanismos preventivos de avaliação, por exemplo, do estado dos equipamentos e, quando necessário, faz a substituição. De uma certa forma, fidelizou o cliente, porque em vez de vender as lâmpadas, comercializa a luz, que é o que o cliente precisa, e, por outro lado, garante que como o bem é seu, que depois o recupera e que o pode, por exemplo, reciclar ou aproveitar partes dos seus materiais para fazer recondicionamento e remanufatura. Outros modelos de negócios também são, por exemplo, as plataformas de partilha, como tinha dado exemplo no início da apresentação, a introdução de produtos de base biológica e de economia, em que também já tinha referido este exemplo, de substituir os materiais técnicos por materiais biológicos e que possam ser geridos de uma forma sustentável.
a extensão de modelos de negócios ligados à extensão de ciclo de vida, que são basicamente da reparação, portanto, isto em si pode ser um negócio. O recondicionamento, os telemóveis recondicionados, os portáteis recondicionados, são modelos de negócios circulares, podem ser introduzidos nas organizações, e também os modelos de negócio ligados à valorização de subprodutos e resíduos. Portanto, aqui criar, então, serviços que estejam ligados efetivamente à reciclagem dos resíduos e à valorização e à reintrodução dos materiais novamente na economia. Outras estratégias que podemos desenvolver, não agora modelos de negócios, mas estratégias complementares, temos a digitalização. A digitalização, obviamente, contribui muito para a economia circular, na perspectiva em que desmaterializa muito dos nossos processos, portanto, poupamos em recursos, permite, por exemplo, gerir à distância, gerir instalações, gerir operações à distância e reduz-nos a logística, permite o rastreamento de recursos, tanto dentro da organização como com parceiros, e otimizar processos e, muito importante, um planeamento preditivo. Por exemplo, se eu conseguir prever e tiver ferramentas informáticas que me ajudam a prever as minhas encomendas de um determinado mês, eu também posso ajustar o meu processo de produção e de stocks em função dessas encomendas que estão previstas por modelos matemáticos e informáticos. Simbiose e parcerias. Este é um modelo bastante interessante que começa a ser desenvolvido. Tem alguma dificuldade prática, porque depende muito de quem está normalmente nas nossas proximidades, mas isto essencialmente são estratégias de negócio entre entidades que colaboram no uso eficiente de recursos de modo a melhorar o seu desempenho económico conjunto. Portanto, exemplos disto, estamos a falar, por exemplo, da partilha de infraestruturas, é um caso dos coworks, é um caso de simbiose ou de parcerias, mas também pode ser a partilha de equipamentos, por exemplo, ou de aluguéis em idle time. Instalações, por exemplo, para tratamento de águas. Duas indústrias que sejam próximas, que tenham necessidade de fazer tratamento de efluentes, podem fazer aqui um acordo e construir uma estação em conjunto que trate ambos os produtos, ambos os efluentes. Ou fazer uso de uma já existente numa delas e, no fundo, tratar o efluente da outra. Portanto, temos aqui várias formas de pensar como é que as empresas e as indústrias podem criar parcerias entre si, no fundo, para tornar mais eficiente o seu uso de recursos. E, por fim, a produção limpa e ecoeficiente, que passa essencialmente por substituir as substâncias que utilizamos por substâncias que sejam menos nocivas ou que consumam menos recursos ou que sejam fontes alternativas de energia. Temos aqui, por exemplo, a impressão em 3D para a criação de moldes, que é extremamente eficiente em termos de recursos e comparativamente com outras tecnologias antigas ou tradicionais de criação de moldes, para alguns setores, acaba por ser aqui uma forma bastante rápida, eficiente e simples de reduzir os recursos que são utilizados neste processo. Então, apresento-vos agora algumas ferramentas para medição de circularidade. Estas três ferramentas que temos aqui são ferramentas de fundo autodiagnóstico, são para ser usadas pelas entidades que queiram avaliar o seu nível de circularidade mediante um indicador que elas próprias desenvolveram. A primeira, a Circulytics, foi desenvolvida pela Ellen MacArthur Foundation. Infelizmente, não está online neste momento, ainda existe a documentação de suporte, portanto é possível implementá-la através dessa documentação, mas não é possível utilizar então uma ferramenta online que existia para avaliar aqui o nosso desempenho em termos de circularidade. Esta ferramenta tinha também um papel, até se calhar primário, de recolher dados, portanto, quando a utilizávamos, fornecíamos os nossos dados à Fundação Ellen MacArthur, que depois utilizávamos para fazer benchmarking e permitia-nos comparar o nosso desempenho com, por exemplo, outras empresas do mesmo setor. Tinha bastante interesse. A segunda, da CTI Tool, desenvolvida pela WBCSD, também é uma ferramenta que pode ser aplicada a qualquer indústria e a qualquer cadeia de valor e que complementa outras ferramentas de sustentabilidade que já existem.
e que permite, no fundo, avaliar, portanto, a performance circular e ajuda a definir objetivos. E, por fim, uma ferramenta que é a EcoEconomy, portuguesa, desenvolvida pela AEP, que é uma ferramenta de autodiagnóstico bastante simples. É um formulário, essencialmente, que tem mais ou menos 28 perguntas, 28 questões, e que no final classifica o nosso empenho em termos das estratégias de circularidade e dá-nos aqui algumas sugestões de melhoria. Por fim, em termos aqui de avaliação e ferramentas de medição de circularidade, o E-Circular é uma ferramenta nova. Aliás, não se poderá chamar aqui o E-Circular uma ferramenta. O E-Circular, na verdade, é um sistema que foi desenvolvido pela ADEME e que está ainda em fase de arranque, que é um sistema que, no fundo, classifica e permite uma avaliação de desempenho e melhoria das práticas de gestão da economia circular. O que é que o E-Circular faz? Da mesma maneira que nós avaliamos o desempenho energético, por exemplo, de um edifício, e temos uma classificação de F até A+, também podemos fazer isto mediante a aplicação, mediante uma auditoria externa, e depois temos uma classificação para a nossa empresa em termos de práticas circulares. Naturalmente, isto tem algumas vantagens em relação às outras, que são de autodiagnóstico. Esta daqui permite-nos ter aqui um reconhecimento, né, do nosso desempenho por parte das organizações, por parte dos clientes, e também é uma ferramenta que identifica, portanto, o resultado final é um relatório que identifica oportunidades de melhoria, portanto, também pode ser usada do ponto de vista da estratégia. Ora, sei que já estou aqui a demorar um bocadinho, portanto, vou avançar para alguns casos práticos. Trago 2 casos práticos, mas depois, se houver tempo, podemos tentar ver mais alguns. São 2 empresas de referência em Portugal. A primeira é do setor têxtil, a Valérios Hub, que deparou-se com um problema que era a necessidade de escoar os estoques de clientes, portanto, estoques que não tinham sido vendidos e que o destino final dessas roupas, desses estoques, eram o aterro. Portanto, a Valérios deu então início aqui a um projeto, ao projeto de Valérios 360, em que procurou e estudou os processos de reciclagem dos têxteis e percebeu que efetivamente precisava de alterar os seus processos de produção para que estes têxteis pudessem ser reciclados. Aqui, mais uma vez, teve que dar um passo atrás ao nível da concepção para entender que teria que substituir as fibras de ligação de poliéster por fibras de algodão orgânico para conseguir ter efetivamente aqui uma sustentabilidade em termos da reciclagem desses materiais. E, portanto, traçou para si própria que iria fazer estas alterações e queria assegurar a reciclagem dos materiais dentro da própria Valérios 360. Desculpa. Entretanto, dentro deste projeto e no âmbito e em simultâneo com este projeto definiu um conjunto de medidas bastante ambiciosas e que eu não vou detalhá-las aqui todas, vou apenas olhar aqui para os indicadores gerais e estabeleceu aqui um conjunto de metas para si próprio em termos de sustentabilidade e de estratégias circulares. Em particular, a diminuição de 5% do desperdício de têxtil anualmente até 2030, portanto, a otimização dos seus processos para ter cada vez menos desperdícios durante a fase de produção, a diminuição de 10% de produção de resíduos anualmente até 2030, mais uma vez, aqui otimizar os processos produtivos, até 2025 tratar 60% dos desperdícios têxteis dentro da própria Valérios, portanto, criou circularidade dentro da Valérios, ao tratar os circuitos têxteis dentro da Valérios e ao reciclar e ao conseguir extrair fibras, consegue ter, no fundo, uma fonte alternativa de recursos, porque é ela própria que extrai os seus recursos e introduz nos seus processos produtivos as fibras recicladas, e até 2030 reduzir 90% do encaminhamento de resíduos para aterro e incineração. Portanto, são metas bastante ambiciosas, é um caso muito interessante de uma aplicação bastante completa dos princípios da estratégia ou da economia circular. O segundo caso que vos apresento é um caso também bastante conhecido, talvez, a empresa pelo menos é a Delta Café,
que definiu uma estratégia circular para reduzir os plásticos e para dar uma nova vida às borras de café. E, portanto, implementou aqui um programa de reciclagem para as cápsulas Delta Q. O que é que consiste esse programa? No fundo, criaram mecanismos de recolha dessas cápsulas por via de devolução de pontos de entrega próprios para os conseguirem recuperar e depois separam a borra do café da cápsula de plástico e a borra é transformada através da compostagem num composto orgânico para ser devolvida à natureza, no fundo, regeneração do solo e regeneração da natureza, como tínhamos visto no início, e as embalagens de plástico, que são plásticos mistos, transformam-se em matéria-prima para um novo processo industrial. No fundo, são recicladas e acabam por ser matéria-prima nova. Portanto, é aqui também um projeto bastante interessante, em que a própria Delta Q cria mecanismos para recuperar as suas cápsulas e dar um destino final alternativo e prolongar o tempo de vida útil do seu próprio bem, do produto que eles próprios fazem. Em termos de indicadores, a Delta Q propõe-se a reduzir, portanto, o seu consumo em 6,8% e a reduzir o consumo de água em 18,5%. E assim termino aqui a apresentação sobre economia circular nas empresas. Espero que tenha conseguido ser claro e, caso tenham alguma dúvida ou algum caso em concreto, estou disponível para responder a qualquer questão. Muito obrigada pela excelente reflexão. Vamos agora ver se quiserem colocar aqui alguma questão, podem fazê-lo através do chat ou depois posteriormente. Vamos aguardar aqui um momentinho para perceber se existe aqui alguma questão que possamos esclarecer agora. Também se tiverem alguma questão posterior que se lembrem, também podem enviar para o nosso e-mail, projetos@essenciadoambiente.pt, e depois nós fazemos chegar ao José e ao João também para nos ajudarem aqui a responder-vos. E uma vez que não temos aqui perguntas a surgirem, vamos terminar a nossa sessão e o nosso ciclo de webinars. Como tinha referido anteriormente, se surgir alguma dúvida, podem fazer a questão através do nosso e-mail, projetos@essenciadoambiente.pt. Para quem ainda não se inscreveu nos próximos webinars, pode espreitar o nosso website para conhecer os oradores e as temáticas. A próxima sessão acontece já no dia 12 de dezembro. Já estamos a anunciar os temas e as datas de 2024. Podem ir acompanhando as novidades na nossa newsletter e nas redes sociais. E agora resta-me agradecer a vossa presença e vemo-nos no próximo webinar. Obrigada!